Olá, pessoal! A nossa terceira aula da disciplina de Ecologia Básica do curso técnico em Florestas é sobre ecologia de populações. Considerando os níveis de organização da ecologia que já vimos na nossa primeira aula, que vai de organismo até ecossistema e biosfera, nós podemos observar que o nosso foco para a aula de hoje é este segundo nível, a população. Indivíduos de uma população ocupam a mesma área geral, dependem dos mesmos recursos e são influenciados pelas mesmas condições ambientais gerais. Como já dito na nossa primeira aula, a população é um conjunto de organismos de apenas uma única espécie que interage ao mesmo tempo em um mesmo local. Mas quais são os limites de uma população? Na verdade, há uma grande dificuldade em determinar quais são esses limites, tanto no espaço como no tempo. E esses limites são muitas vezes vagos e geralmente subjetivos, né? Essas fronteiras de uma população podem ser naturais, por exemplo, os limites geográficos de um mapa, como uma floresta, ou pode ser definido pelo próprio pesquisador, por exemplo, como uma parcela dentro desta floresta. Então, a ecologia de populações parte do organismo. E o que é o organismo utilizado na definição da população? Comumente, consideramos um ser vivo como um indivíduo ou espécie. Os indivíduos de uma população podem ser classificados de duas formas: os organismos unitários ou modulares. Os organismos conhecidos como unitários são caracterizados por um indivíduo bem definido, ou seja, aquele que é possível ser contado sem nenhuma dúvida, como por exemplo um leão. Em geral, as partes do seu corpo são numericamente definidas, não havendo variação. Por exemplo, um leão tem uma cabeça e não duas cabeças, tem 4 pernas e não 3 pernas. Por outro lado, todos os organismos conhecidos como modulares são mais difíceis de serem estabelecidos. Por exemplo, árvores, arbustos, ervas, esponjas e corais. Esses organismos, eles crescem pela produção repetida de módulos e quase sempre formam uma estrutura ramificada. Por exemplo, em uma planta tem-se ramos e folhas que representam os módulos. Estes organismos, eles ainda poderão existir como gênetes, que é o indivíduo original, e os módulos, que são derivados desse indivíduo original. Vamos supor um exemplo. Em uma floresta que pegou fogo, queremos investigar o tamanho da população de um mamífero morto, A contagem desses animais poderia ser feita pela contagem do número de crânios, uma vez que cada um tem um crânio. Entretanto, não seria possível definir quantas espécies de plantas existiriam ali, simplesmente a partir do número de ramos ou troncos de uma espécie, porque um indivíduo de uma planta poderia ter um número variável de troncos e ramos. Dessa forma, uma das primeiras questões a ser definida pelo ecólogo é a definição de indivíduo adotada e a unidade de estudo. Os processos populacionais desta aula serão considerados a partir dos organismos unitários. A ecologia de populações é um ramo da ecologia que descreve como e por que as populações mudam e concentra nos fatores que afetam a densidade e o crescimento populacional. É considerada como um estudo de populações em relação ao ambiente, ou seja, as influências ambientais sobre a densidade, a distribuição, a estrutura etária e a variação no tamanho populacional. Os ecólogos, eles tentam entender essa distribuição e abundância dos organismos em decorrência da necessidade de respostas aplicadas às questões de manejo e conservação, por exemplo, no controle de espécies. Vamos supor que queremos controlar uma população de coelhos. Para reduzir o tamanho populacional dessa espécie, que causam sérios danos, por exemplo, uma plantação, pode-se aumentar a taxa de mortalidade por introdução de um vírus na população, ou então diminuir a taxa de natalidade, oferecendo para eles, por exemplo, um alimento que contenha algum contraceptivo. Ainda, nós podemos forçar a saída dos indivíduos, trazendo mais cães para essa população, ou evitando a entrada de indivíduos. A área responsável pelos estudos das mudanças que ocorrem no tamanho das populações
e dos fatores que explicam essas mudanças é conhecida como dinâmica de populações. O estudo da dinâmica populacional investiga as variações ocorridas nas populações de seres vivos de uma determinada espécie, visando avaliar o desenvolvimento de uma população. Então, a maior preocupação dos ecólogos é entender as causas que modificam o tamanho da população e assim descobrir os princípios que regem a abundância e a distribuição das espécies, assim como a sua distribuição. Isso é uma questão chave em ecologia. Os métodos de estimativa do tamanho da população mais comuns levam em conta dois parâmetros fundamentais: a densidade absoluta, que é o tamanho da população em relação a alguma unidade de espaço, expressa, por exemplo, por unidade de indivíduo ou biomassa, por unidade de área ou volume. E através de índices de densidade, que são valores que estimam indiretamente a presença de variações temporais e espaciais das populações. Esses índices são representados em função do número de indivíduos contados na unidade de tempo ou espaço escolhida, pelo tempo de amostragem, então o N, que representa o número de indivíduos contados, pelo tempo de amostragem, por quilômetros percorridos ou até mesmo por avistamentos ou sinais por quilômetro percorrido. Para estimar a densidade absoluta, utiliza-se o censo, que é a contagem de todos os indivíduos de uma população. O censo é a maneira mais trabalhosa de saber o tamanho populacional. Entretanto, esse censo deve ser utilizado quando se quer exatidão das características da população. É o método mais demorado, de custo mais alto, e como envolve essa contagem completa, torna-se inviável para populações muito grandes e de ampla distribuição. Assim, para resolver algumas limitações, como economizar tempo, dinheiro e mão de obra, pode-se estudar uma parte da população, ou seja, uma amostra representativa desta população. Neste caso, usam-se métodos que podem estimar, através da inferência estatística, o número de indivíduos da população total. Vale lembrar que uma amostra é representativa se todos os membros da população têm a mesma chance de serem selecionados para compor essa amostra. O método mais utilizado de amostragem é o método de captura e recaptura, utilizado por animais que se deslocam muito. Neste método, os indivíduos são marcados, como pode ser observado aqui, e soltos. Depois há uma nova captura com a contagem dos indivíduos que já haviam sido marcados nesta primeira captura. Assim, para calcular o tamanho da população, que é representado pela letra N, esse método conta com três parâmetros: M, que representa o número de indivíduos marcados na primeira amostragem; C, que é o número de indivíduos capturados na segunda amostragem; e R, que é o número de indivíduos com marcas na segunda amostragem. Podemos então compor uma fórmula que envolve todos esses parâmetros, onde N é igual a C vezes M sobre R. Por exemplo, para estimar o tamanho populacional de uma certa espécie numa área de um fragmento florestal, um ecólogo, depois de instalar uma porção de armadilhas, ele capturou e marcou 16 indivíduos na primeira amostragem. Então, M é igual a 16. Estes animais foram soltos e, depois de algum tempo, utilizando a mesma porção de armadilhas, foi feita uma segunda amostragem e foram capturados 20 indivíduos, ou seja, C é igual a 20. Desses 20 indivíduos, 5 estavam com as marcas da primeira amostragem, ou seja, R é igual a 5. Substituindo os valores encontrados na fórmula, o tamanho estimado da população é de 64 indivíduos. Outro método utilizado é o de lote de amostras, por exemplo, a contagem de indivíduos arbóreos dentro de parcelas que são demarcadas. Para animais de difícil captura, pode ser feita, por exemplo, a contagem de seus restos fecais, rastros e presas abatidas,
Também é feita contagem de ninhos para pássaros e casulos abandonados de borboletas, assim como o número de cantos de aves ao longo de um percurso. A densidade, no entanto, ela não é suficiente para descrever a ocupação de uma área por uma população. Para isso, é necessário conhecer como os indivíduos que constituem essa população se distribuem no espaço, ou seja, a sua distribuição espacial. Assim, como é a distribuição de indivíduos em uma determinada área, né? Os indivíduos de uma população irão distribuir-se de diferentes formas, em que podem ser citados 3 tipos básicos: a homogênea, agregada e aleatória. Esses 3 tipos básicos são dependentes do potencial de dispersão e das condições de recursos e condições necessários à sobrevivência dos indivíduos. O padrão de distribuição de uma população em um ecossistema fornece informações sobre essas interações entre os indivíduos e sobre as características ambientais. O padrão de distribuição homogênea ou regular acontece em ambientes onde os recursos estão distribuídos de forma homogênea, ou seja, não há concentração de recursos, ou quando os indivíduos possuem uma tendência para evitar o indivíduo mais próximo. Assim, aqueles indivíduos muito próximos a outros normalmente morrem, resultando de um espaçamento regular entre eles, como pode ser observado na figura, em que cada ponto está a uma distância normalmente similar. Os agrupamentos irão se formar na natureza a partir da tendência dos organismos de se agregarem em locais particulares, como em locais onde os recursos estão concentrados. Por exemplo, nessa rocha em que há uma concentração de gastrópodes. Os indivíduos podem se agrupar também por tendências sociais, como formigas, abelhas e cupins, já que os indivíduos juntos poderiam aumentar suas taxas de sobrevivência. Ou ainda por questões de reprodução, de tendências de filhos se agregarem aos pais. Já a distribuição aleatória, também conhecida como distribuição ao acaso, ocorre quando os organismos têm uma mesma chance de ocupar qualquer ponto do hábitat, ocorrendo em ambientes homogêneos e em espécies que não têm tendência a essa agregação. Por exemplo, a distribuição aleatória em uma placa de Petri. Nessa distribuição aleatória de bactérias aqui, por exemplo, nessa placa de Petri. Esses padrões dependem de qual é o tamanho considerado da população, ou seja, discriminação do modelo de distribuição será dependente da escala, ou seja, aqui eu estou pegando um tipo de distribuição, aqui outro e aqui outro, e pode mudar dependendo dessa escala que eu for utilizar. O número de indivíduos de uma população depende diretamente do número de indivíduos que nascem e do número de indivíduos que morrem, e da entrada de indivíduos e a saída de indivíduos. Assim, para saber se uma determinada população está crescendo ou diminuindo, é preciso levar em consideração as taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Se a soma das taxas de nascimento e imigração for maior que as somas das taxas de mortalidade e emigração, a população crescerá. Se a soma das taxas de nascimento e imigração for menor que as somas das taxas de mortalidade e emigração, a população diminuirá. Se a soma dessas taxas for igual à soma dessas outras duas taxas, a população permanecerá estável. Assim, o número de indivíduos futuros de uma população, aqui representado por Nt mais 1, ou seja, o número de indivíduos no tempo t acrescentado de 1, é igual ao número de indivíduos naquele tempo, mais o número de nascimentos e imigrações, menos o número de mortes e imigrações. A razão social é a razão de machos e fêmeas em uma população. Ela pode ser primária, no momento da concepção, secundária, ao nascer, e terciária,
população adulta. Este estudo da razão social pode ser útil para indicar a tendência de declínio de populações e orientar planos de manejo. Essas diferenças nas proporções entre machos e fêmeas podem influenciar o tamanho da população, determinando o número de casais que serão formados na estação reprodutiva e, consequentemente, a contribuição de cada indivíduo para a próxima geração. Por exemplo, não fará muita diferença que a população seja numerosa se a sua razão sexual não proporcionar condições adequadas para os processos reprodutivos, ou seja, quando existe um desequilíbrio na razão sexual de uma população, na proporção de machos e fêmeas, algum comprometimento futuro ocorrerá. Normalmente, uma população está em declínio se apresenta um número bem menor de fêmeas do que de machos. A estrutura etária refere-se à distribuição por faixas de idade dos indivíduos que compõem essa população. Então, é o percentual das faixas de idade dos indivíduos que compõem a população. Uma maneira gráfica de apresentar estes dados é a construção de pirâmides etárias, que representam a porcentagem de indivíduos por faixa etária, na qual o eixo Y representa as faixas etárias e o eixo X representa o número de indivíduos, sendo comum também a representação separada para as faixas etárias de cada sexo, aqui, por exemplo, para homens e para mulheres. As tabelas de vida são ferramentas úteis para o acompanhamento das populações, porque retratam a flutuação da população ao longo do ano, com nascimentos e mortes em cada fase do ciclo. Utilizando valores da taxa de sobrevivência das classes etárias no eixo Y, então aqui, sobrevivência, e as classes etárias, a idade, no eixo X, podem-se produzir gráficos conhecidos como curvas de sobrevivência. As curvas de sobrevivência estão divididas em 3 tipos básicos: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aquela conhecida como tipo 1 apresenta a mortalidade concentrada em idades mais avançadas, em geral ligadas ao tempo máximo de vida de um organismo. Essa curva pode ser observada, por exemplo, entre seres humanos que vivem em países desenvolvidos, ou então em animais domésticos e com cuidados especiais em zoológicos. As curvas de sobrevivência do tipo 2 são aquelas em que a mortalidade é constante na população, seguindo do nascimento até as idades mais avançadas. Por exemplo, a sobrevivência de sementes enterradas no solo. A curva do tipo 3 descreve uma alta mortalidade inicial, porém uma elevada taxa de sobrevivência posterior. Com relação ao crescimento populacional, existem 2 grandes modelos: o modelo de crescimento exponencial e o modelo de crescimento logístico. O crescimento exponencial compreende o crescimento populacional, onde os indivíduos de uma população não encontram desafios para sobreviver, apresentando aumento contínuo nas taxas de fecundidade, sobrevivência e crescimento. Ou seja, a ausência de qualquer fator que impeça o crescimento da população. Então, não há competição, não há doença, não há predação. E outros fatores que impeçam esse crescimento. Essa capacidade, de potencial de crescimento de uma população em condições favoráveis é conhecida como potencial biótico. O crescimento exponencial resulta numa curva de crescimento continuamente acelerado. Note que a inclinação, desta curva se torna mais acentuada com o aumento da população. E a representação gráfica descreve uma curva exponencial em forma de J. Entretanto, no ambiente natural, as populações não crescem assim, salvo em alguns casos. Na natureza, o crescimento das populações evidentemente não se dá em função do potencial biótico, uma vez que todas as populações
estão expostas a uma grande variedade e quantidade de fatores bióticos e abióticos que limitam seu crescimento, conhecido como resistência do meio. Estes fatores podem ser, por exemplo, a indisponibilidade de alimento, de água e de espaço, a ocorrência de condições climáticas adversas, as relações com outras espécies, como a competição, a predação e o parasitismo. Na equação do modelo de crescimento logístico, tem-se a adição de um novo termo, que é a capacidade de suporte. A capacidade de suporte é o limite máximo de indivíduos que o ambiente pode suportar em um determinado momento. Na capacidade de suporte, as taxas de natalidade e mortalidade, elas se igualam. A capacidade de suporte, ela é representada pela letra K. Se o número de indivíduos que nascessem fosse maior que o número de indivíduos que morressem, a curva continuaria a aumentar. E se o número de indivíduos que nascessem fosse menor que o número de indivíduos que morressem, a linha reta iria se declinar. O crescimento logístico, então, ele apresenta uma curva do tipo sigmoidal, em forma de S. Inicialmente, as populações possuem um crescimento exponencial, mas com o adensamento dos indivíduos na área que ocupam, eles começam a competir e assim há uma estabilização. Ao invés da população continuar aumentando, ela tende a seguir uma linha reta, que é a capacidade de suporte. O número de indivíduos que nasce se torna igual ao número de indivíduos que morrem. Isso acontece porque as condições e recursos no ambiente são poucos e não suportam um grande número de indivíduos. Então, com isso, esses indivíduos competem para obter esses recursos em condições para sobreviver. Por exemplo, o crescimento de bactérias no meio de cultura. Assim, o crescimento real de uma população refere-se ao seu potencial biótico menos a resistência imposta pelo meio. Conforme pode ser observado neste gráfico, os dois tipos de crescimento são bem distintos entre si. O crescimento exponencial é marcado pelo livre acesso aos recursos, com a curva em forma de J, onde o potencial de uma espécie é utilizado ao máximo. Entretanto, quando se observa o crescimento logístico, há uma limitação neste crescimento, imposta pela resistência ambiental. Como já dito anteriormente, existe um conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento de uma população após um período de crescimento exponencial. Esse conjunto de fatores pode ser dependente ou não da densidade da população, ou seja, sofrem ou não a influência do número de indivíduos de uma população. Aqueles que não dependem da densidade podem, por exemplo, ser o clima, que favorece ou prejudica a população, eventos estocásticos, como furacões, algumas secas atípicas e incêndios. Os fatores dependentes da densidade estão, nesses fatores estão a competição, o parasitismo e a predação. Na competição, uma vez que o aumento do número de indivíduos resulta em menor disponibilidade de alimento, isso acirra a competição dentro da espécie pelos recursos, facilitando a disseminação de doenças e atraindo predadores, além de diminuir a fecundidade e a expectativa de vida. Quanto maior a população, maior é a competição e, consequentemente, maior é o poder de regulação que ela exerce sobre a densidade populacional. Então, por exemplo, esses indivíduos podem competir por recurso, local e parceiro sexual. Gauss formulou o princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, através de seus experimentos realizados com espécies de paramécio. Ele cultivou duas espécies distintas, Paramécio caudato e Paramécio aurelia, em tubos de cultura distintos e percebeu que ambas essas espécies se desenvolviam normalmente, então o Paramécio aurelia e o Paramécio caudato. Entretanto, quando cultivadas juntas, a população de Paramécio caudata era extinta do ambiente pela competição. Dessa forma, Gauss concluiu que duas ou mais espécies não podem coexistir quando utilizam os mesmos recursos do mesmo hábitat de maneira semelhante.
ou seja, quando há uma forte sobreposição de seus nichos. Vocês lembram da nossa primeira aula, no finalzinho da nossa primeira aula, em que a gente falou um pouquinho sobre isso. Em contrapartida, Gause percebeu que as espécies de Paramécio caudatum e Paramécio bursária eram capazes de conviver no mesmo meio de cultura, como pode ser observada neste gráfico aqui. Por quê? Porque as duas, elas utilizavam recursos de locais diferentes, né? A espécie Paramécio caudatum, ela vive livre no líquido, enquanto a Paramécio bursária ocupava regiões das paredes do tubo. Essa diferença de nicho era suficiente para impedir uma competição mais severa entre as espécies, o que ocasionaria a extinção de uma delas. A população de predadores, ela determina o tamanho da população de presas pelo ato da predação, e a população de presas determina o tamanho da população de predadores pela disponibilidade de alimentos. Assim, há um controle populacional mútuo entre predador e presa. As oscilações entre a população de presas e predadores fazem com que os tamanhos populacionais de ambos permaneçam relativamente constantes ao longo do tempo, garantindo a coexistência e o que pode ser observado aqui nesse gráfico, né? Então, ora, a população de presa é maior, ora, a população de predadores é maior. Inicialmente, a atividade predatória reduz o número de presas. Com o passar do tempo, como há menos presas, há menos alimento, mais competição, aumento da taxa de mortalidade e diminuição da taxa de natalidade. E assim, a resistência do meio aumenta para a população de predadores, diminuindo o seu número de indivíduos. Poucos predadores oferecem baixa resistência ambiental para a população de presas, que aumenta em densidade. Assim, uma hora a população de presas é maior, outra a população de predadores é maior. Outro fato é o controle biológico, que é uma técnica que consiste na introdução no ambiente de um parasita ou um predador da espécie que se quer combater, sendo possível reduzir a densidade populacional dessa espécie em níveis que não prejudiquem as culturas, né? Essa é uma técnica muito utilizada no combate de espécies que causam prejuízos econômicos para as lavouras. Por exemplo, no combate a lagartas que se alimentam da folha de algodão, é introduzida uma vespa que coloca seus ovos dentro dos ovos de várias espécies de insetos, né? Também a inserção de um predador ou até mesmo de um fungo. Antes de iniciarmos a definição de metapopulação, é preciso fazer uma inferência sobre as ações humanas nos ambientes atuais, né? Nós temos paisagens naturais que estão sendo fragmentadas pelo desmatamento. E essa fragmentação tem promovido a formação de manchas de hábitat, que são adequados para a sobrevivência da população, e manchas de hábitats inadequados, né? Estes ambientes inadequados, eles são referidos como matriz, né? O local onde está inserida a mancha. E estes ambientes com recursos e condições necessárias à população são considerados como manchas, né? Então, as manchas, analogicamente, referem-se às ilhas e a matriz ao mar. Esse tipo de estrutura pode levar, né, à formação de uma metapopulação, né, que seria um conjunto de populações locais, né, conectadas por indivíduos que dispersam. Assim, a metapopulação ela é definida como uma população de populações, isto é, um grupo de populações locais conectadas por migrações. Então, olha aqui, eu tenho, né, as manchas populacionais e elas estão, né, interconectadas por essas migrações entre os indivíduos. Este conceito ele foi cunhado por Richard Levins em 1969 para designar uma rede de populações propensas à extinção, ocupando um mosaico de manchas de hábitat. Entretanto,
nem todas as populações fragmentadas são metapopulações. Por exemplo, uma população pode exibir distribuição em manchas, mas a dispersão entre essas manchas pode ser tão grande que as dinâmicas das manchas individuais não são independentes. Assim, elas funcionam como uma única população, embora ocupem um hábito heterogêneo. Da mesma forma, as manchas podem ser tão isoladas umas das outras que a dispersão entre elas é insignificante. Assim, uma série de populações são consideradas uma série de populações efetivamente separadas, né? A gente pode ver que a dispersão tem um papel fundamental ao funcionamento das metapopulações. Em alguns locais, está sendo realizada a construção de corredores para permitir a passagem das espécies de um fragmento ao outro, como pode ser observado aqui nesta rodovia. Cada subpopulação tem a sua própria taxa de natalidade e mortalidade e também a probabilidade de ser extinta. E a dinâmica da metapopulação envolve as taxas de colonização de manchas desocupadas e as taxas de extinção de manchas ocupadas. Assim, a dinâmica de populações envolve todas as populações e não populações isoladas. Algumas metapopulações podem se ajustar a este conceito clássico mencionado, em que todas as subpopulações têm uma chance realística e aproximadamente igual de extinção. Porém, em outros casos, pode haver uma variação no número ou na qualidade das manchas individuais. Desse modo, as manchas podem ser divididas em fontes, que são manchas doadoras, e drenos, que são manchas receptoras. Em manchas-fontes, o número de nascimentos supera o número de mortes, enquanto em manchas-drenos acontece o inverso, há mais mortes do que nascimentos. Portanto, populações-fontes sustentam populações-drenos dentro de uma metapopulação. A persistência de metapopulações depende não só do balanço entre extinção e recolonização, mas também do balanço entre fontes e drenos. A utilização deste modelo de metapopulações precisa ser feita com bastante cautela e estudo, até mesmo porque há dúvidas em até que ponto o tipo de dinâmica se aplica às espécies em ambientes fragmentados. Assim, nós terminamos nossa terceira aula. Mais uma vez, obrigada e espero que tenham gostado. Até a próxima!